Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma Estação Saúde. Você sabia que 15 de julho é o Dia Nacional do Homem? Uma data que aqui no Brasil foi criada para fazer o homem olhar mais para a sua saúde e se cuidar mais, especificamente com esse fim. E é especificamente sobre esse tema que a gente vai conversar nessa viagem do Estação Saúde. Quem vai nos conduzir nessa viagem hoje é o médico urologista Dr. Fernando Ferreira Gomes, a quem eu já começo agradecendo. Obrigada, viu, pela sua participação conosco, doutor. Perfeito. Doutor, vamos começar falando assim do básico do básico. Ok. O que é que a gente está falando quando a gente fala sobre saúde do homem? Qual que é a diferença disso? Tem uma saúde que é do homem, a saúde da mulher é diferente, né? Do que a gente está falando quando a gente usa esse termo na medicina? Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto, a saúde do homem, né, que é tão importante e que no Brasil foi criado esse dia específico para a gente poder discutir e argumentar. Bom, o homem é completamente diferente da mulher, né, seja da parte genética, seja da parte hormonal, e existem alterações estruturais específicas e anatômicas do homem, no qual esse dia visa, né, trazer entendimento para a população. Dentre eles, a gente pode citar que o homem ele tem a parte genital específica e, em conjunto com isso, alterações específicas, como em relação à parte prostática, à parte sexual, à parte urinária, dentre outras patologias que a gente pode citar aqui. Então, a saúde do homem, ela é específica porque vai tratar, é um termo que a medicina criou, porque vai tratar especificamente do que só o homem tem. Isso, basicamente isso, né? Seriam alterações específicas, como a saúde da mulher leva em questões específicas, principalmente da ordem ginecológica da mulher, a saúde do homem vai levar para alterações específicas em relação à parte do funcionamento tanto genital quanto fisiológico do homem. Certo. Bom, o senhor trabalha nessa área há mais de 10 anos, né, Perfeito. como urologista. Exatamente. Então, esse dia foi instituído e o senhor acha que era necessário mesmo isso? Existe uma resistência do homem? O senhor consegue perceber em consultório alguma diferença nesse tempo de clínica que o senhor tem? Ou é uma moda só, que não desnecessária? Quando a gente vê a nível mundial, né, desde 1999 na Austrália, foi criado um movimento para a parte dos cuidados do homem especificamente, né? Esse movimento iniciou-se na Austrália, como eu acabei de dizer, em 1999, no quais os homens eles deixavam de fazer a barba, principalmente o bigode, para lembrar dos cuidados específicos em relação à saúde do homem. Desde lá, esse movimento ele se expandiu para o mundo todo. Aqui no Brasil, a gente comemora isso bastante no mês de novembro, através do Novembro Azul. E o Ministério da Saúde acabou criando um dia específico do homem aqui no Brasil, que é no mês de julho, para discutir essas patologias específicas do homem. Sim, isso é muito necessário. Na minha vivência como médico urologista, a gente percebe por causa da mídia, por causa dos movimentos do Ministério da Saúde em relação a divulgar realmente esses cuidados específicos do homem, o homem ele está se cuidando mais, ele está deixando o preconceito de lado em relação a essa parte dos cuidados específicos para buscar uma atenção melhor em relação à sua saúde, em relação aos seus cuidados, em relação à sua vida particular, pessoal e sexual. Certo. Então, o senhor vê como necessário mesmo estar chamando a atenção, Sim. né? Seja pelo meio da mídia ou mesmo Exatamente. as famílias ajudando, talvez as mulheres que Exatamente. já se cuidam. Né? No início da minha carreira, eu percebia muito preconceito por parte do homem e por parte da sociedade, né? Então, esse movimento que você mesmo falou em relação às famílias, né? Antigamente o homem ele era ridicularizado, banalizado quando ele procurava uma assistência médica específica. Hoje não, ele é incentivado tanto pela família quanto pela sociedade para buscar essa assistência específica em relação aos seus cuidados. Porque são coisas diferentes procurar o médico quando está doente, quando tem algum problema, e fazer o que a gente chama de prevenção, que a mulher já tinha essa prática, e talvez a saúde do homem trabalhe bem nessa linha, né? Que é ir ao médico antes de estar doente, para fazer um exame de rotina, para fazer um check-up. Isso o senhor vê que
que tem aumentado a procura pelo especialista ou pelo consultório médico sem estar apresentando nenhum problema de saúde? Sim, exatamente. Quando a gente analisa alguns anos atrás, isso acontecia exclusivamente ou quase exclusivamente com o público feminino. Esse movimento em relação à prevenção, tanto da parte geral, como cardíaca, respiratória, dentre outros, como da saúde específica da mulher em relação à parte ginecológica e mamária. Depois desses movimentos sociais e globais e destaque aqui no Brasil para o mês de julho em relação à saúde específica do homem, o Dia do Homem, né? Após esses movimentos, a gente percebe que um movimento em relação do homem a uma procura precoce à assistência médica no intuito de prevenir, né? Não quando ele já tem sintomas, mas na prevenção de patologias. Certo. Que tipo de patologias são as mais frequentes que acometem o homem, ou no mundo ou no Brasil? Eu não sei se tem diferença também. Em relação a patologias gerais, aí nós vamos entrar em campos da clínica médica geral. E o homem ele é muito acometido pela parte cardiovascular. Não é a minha área específica, mas a gente sabe que uma grande causa de mortalidade masculina hoje são doenças cardíacas. Infarto. Isso, exatamente. Quando a gente fala mais na relação específica da saúde do homem, né, a gente vai dar muito destaque à parte de próstata, né? Principalmente as doenças benignas e malignas da próstata. Tem essa diferenciação. Vamos fazer bem didático para o nosso público, né? Porque para mim é uma coisa nova e acho que para os homens ou as mulheres ficarem bem ligadas nisso. Assim, vamos dar um destaque especial. Quando fala de próstata, muita gente já fala, ai, câncer, pronto, né? Tem até medo de falar a palavra, né? Mas o senhor está dizendo que não necessariamente só haja câncer na próstata. Exato. Então explica pra gente Vamos lá, direito. vamos tentar explicar um pouquinho, destrinchar esse assunto em relação à próstata masculina. Bom, a próstata é uma glândula que fica abaixo da bexiga, envolvendo o canal urinário chamado uretra, que é por onde o xixi vai passar depois que passar pela bexiga. Então o indivíduo sente vontade de ir ao banheiro, existe uma contração dos músculos da bexiga, o qual a urina vai passar pela uretra. Envolvendo essa uretra existe a próstata, essa tal glândula prostática, então, que todo mundo fala. Ela não tem a ver com a parte do trato gastrointestinal, então ela não tem a ver com a parte fecal, com a parte do ânus, né? Só que daí existe aquela dúvida masculina, fala, poxa, por que então o médico, quando ele vai fazer o exame da próstata, ele se utiliza do toque, né? Porque a próstata ela é vizinha do canal anal. Sim. Então a gente consegue acessar, tocar ela especificamente, sentir a consistência, o tamanho dela por esse canal. Mas ela não se relaciona então com a parte funcional e mecânica do canal anal. Para que serve a próstata? A próstata ela serve para fazer secreções junto com o sêmen, né? O nosso espermatozoide ele só é ativo, né, se existir essa secreção em conjunto. Só que quando a gente avalia as doenças relacionadas à próstata, existem basicamente 2 ou 3 as quais a gente vai falar. Uma é a doença benigna, a hiperplasia benigna, que está relacionado ao processo de envelhecimento masculino. Com o passar dos anos, a próstata ela tende a crescer. E especificamente ela abraça esse canal do xixi, o qual eu falei anteriormente, a uretra. Por isso que ela vai dar sintomas de dificuldade urinária. O jato fica mais fraco, o indivíduo vai várias vezes no banheiro e não consegue esvaziar adequadamente a bexiga. Porque é como se o canal ficasse mais apertadinho, fechasse. Exatamente. E essa idade é a partir de que idade? Assim? Geralmente após os 40 anos de idade. Já começa a já começa a apresentar qualquer tipo de crescimento. E com mais idade, mais crescimento e mais sintomas relacionados à próstata. Já o câncer é uma doença completamente diferente desse crescimento. Tá? Ele vai crescer na região mais periférica da próstata e não na região mais central. Com isso, ele não leva esses sintomas urinários.
Certo. Então, ele vai ser assintomático durante muitos e muitos e muitos anos. Ele só vai apresentar sintomas quando ele já for avançado. Por isso, o ato da prevenção da próstata. E olha que curioso, justamente essa região mais periférica, onde o câncer cresce, é justamente nessa região que a gente consegue encostar com o dedo durante o toque. Quando faz o toque. Por isso a importância do toque. E o toque ainda continua sendo a grande resistência, o grande preconceito do homem, né? Sim, exatamente. Porque diz que a posição é desconfortável, onde já se viu eu ficar assim, né? Enfim, mas ele pode salvar uma vida, porque quando vocês fazem o toque, vocês conseguem perceber se tem alguma alteração ali. Perfeito, exatamente. Vamos então falar um pouco mais especificamente dessa parte do toque da próstata. O toque, ele é realmente imprescindível e muito importante. A partir de que idade, doutor? Vamos chegar lá. Ah, tá. Quando a gente fala a respeito do toque, ele é importante por quê? Porque ele consegue diagnosticar esses tumores, ou pelo menos a suspeita desses tumores, de forma inicial. Em conjunto com ele, existe também um exame de sangue chamado PSA, que é o antígeno prostático específico. Então, ele é específico para a próstata, que ele vai estar elevado em casos de doença de próstata. E existe uma elevação que é mais associada à doença benigna e uma elevação que é mais associada à doença maligna. Portanto, em conjunto, esses dois exames, o PSA, que é o de sangue, mais o toque, ele pode fazer a suspeita dos tumores, né, dos quais depois a gente vai concluir com uma biópsia se é realmente um tumor de próstata ou não. Quando começar a fazer essa prevenção? A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os pacientes sem fatores de risco iniciem aos 50 anos de idade. Os pacientes com fatores de risco, que seriam aqueles com familiares de primeiro grau com câncer de próstata e a população de cor negra, por causa que eles têm muito mais câncer de próstata do que os caucasianos, iniciassem então aos 45 anos de idade. Qual que é a recomendação hoje? Que o homem, a partir dos 40 anos, onde já pode surgir esses sintomas da hiperplasia, inicie uma visita, mesmo que anual, ao médico urologista para discutir os seus sintomas e para discutir qual a melhor estratégia de prevenção específica para ele. Então, para a saúde do homem para a saúde como um todo, ele tem que consultar, sei lá, um cardiologista, né? De outras clínicas, né? Outros especialistas, mas para a saúde da próstata, das questões específicas masculinas, é sempre um urologista que ele vai procurar. O ideal seria. De novo, o urologista, por ele ser esse médico do homem, né, ele vai poder fazer a investigação inicial de diversas outras patologias. Ele pode ser o primeiro a ser procurado, Pode ser o primeiro a ser procurado, no qual vai ser realizada uma discussão dos sintomas. Se não for da especialidade médica do urologista, ele vai triar, fazer os primeiros exames e encaminhar ao médico especialista da área específica. Mas para os cuidados prostáticos e sexuais masculinos, o ideal seria esse acompanhamento anual a partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos como prevenção. Isso, como uma discussão de como será realizada essa prevenção. A partir dos 45 anos para a população de risco, já iniciaria o toque mais o PSA. Mais obrigatório, daí vamos dizer, né? Não exatamente. É assim, faz se quer. Já tem que ir. Exatamente. E a partir dos 50, aí não tem escapatória. Para todos. Então, melhor até começar antes, né? Para já chegar nos 50 anos já sem sustos. Exatamente. Né? Não que vai iniciar antes o toque, mas pode se iniciar antes um PSA, um acompanhamento, uma discussão a respeito de esclarecimento de como será essa profilaxia. Certo. E aí, o senhor falou lá no começo
que tem as diferenças estruturais, fisiológicas entre o homem e a mulher. Existe ainda esse mito de que e talvez isso a causa do preconceito, de que o homem não precisa ir ao médico porque ele é mais forte, ele é mais vigoroso, porque homem que é homem não fica doente, não pega gripe, não tem mais nada sério. Ainda existe isso ou isso já está caindo da moda? Eu acho que com a população tendo mais acesso à saúde, se a gente pegar décadas e gerações atrás, o acesso ao médico era muito difícil, era exclusivo daquela pequena parte da população que tinha uma melhor condição financeira, né? Hoje a gente vê o SUS indo a toda a população, desde a periferia que tem menos acesso, até aqueles com mais acesso à saúde. Então a divulgação e o acesso da população hoje ele é bem melhor. Com isso, os mitos estão desmistificados, digamos assim, né? Os mitos estão sendo postos abaixo. O homem, ele é um ser humano, como a mulher, que está suscetível a todo tipo de doença, a todo tipo de risco, né? E demanda cuidados específicos, sim, do homem, mas sem esse preconceito. Com o passar do ano, com o acesso da saúde, isso está caindo por terra. Graças a Deus, o homem tem se cuidado mais para poder viver mais. A expectativa de vida feminina ainda é maior que a do homem. É maior ainda que do homem. O senhor acha que vai muito tempo para o homem estar equiparado ou o homem já tem um estilo de vida por si só que é mais perigoso do que o da mulher? O mundo está mudando, né? Antigamente a gente viu o homem com cargos mais estressantes, digamos assim, relacionados ao trabalho, e a mulher está equiparando isso em todos os aspectos. Lógico, ela tem uma melhor qualidade de vida ainda em relação à expectativa, mas tanto essa parte do homem ter um acesso melhor à saúde, a queda do preconceito, está elevando a expectativa de vida do homem, a maior preocupação, digamos assim, da mulher, né, inserida no mercado de trabalho, com cargos de estresse também, está diminuindo aos poucos a expectativa da mulher. Então está sim se equiparando. A gente não pode prever quando isso vai ficar igual, né? Como a gente comentou, existem nuances específicos da saúde do homem e da mulher, mas sim, está se equiparando essa expectativa de vida de ambos. Bom, quando o homem vai, qual é a maior dificuldade ou a maior resistência que o senhor encontra? É ele procurar o médico ou ele seguir o tratamento? Porque às vezes tem tratamento que tem horário certo para tomar, não pode tomar o remédio, não pode fazer isso, tem que repousar, sei lá, fazer o quê. O que é mais difícil convencer o homem? A ir até o médico ou a seguir o tratamento certinho? Muito interessante essa sua pergunta, né? O urologista, ele acaba não cuidando só do homem também, né? Muitas mulheres acabam procurando urologista, crianças também. Lembrando que o urologista é o médico dos rins e das vias urinárias. Então, mulher e criança tem bexiga, acaba procurando também, e tem rins, acabam procurando também o urologista. Então a gente consegue ter essa equiparação e comparação entre o homem e a mulher, qual que é o perfil de cada um. A gente percebe que o homem, quando ele vai até o médico, ele leva muito a sério aquilo que o médico fala. E ele acaba seguindo, mesmo que temporariamente, né, medicações, os tratamentos, mas arrisca com mais seriedade. Então, eu acredito que o movimento para com o homem é de ele chegar até o médico. Uma vez que ele chega até o médico, ele consegue, de uma maneira melhor, fazer esse segmento. Então, acho que o movimento é em relação ao homem procurar mais o médico. A partir do momento que ele chega lá, ele leva bem a sério as coisas que a gente fala. Bom, qual é o principal ou maior inimigo? Se o senhor tivesse que escolher um vilão assim para a saúde do homem, qual seria? Preconceito. O preconceito. Preconceito. Dele mesmo? Dele mesmo e ainda da sociedade, como a gente vem falando. Esse Dia do Cuidado do Homem, Dia da Saúde do Homem, o Novembro Azul, são movimentos sociais para vencer. Mas ainda existe tanto pessoais quanto sociais em relação a isso.
Então, talvez esse seja o maior inimigo hoje do E homem. qual seria o maior aliado do homem, né? O maior aliado do homem, eu acho que seria geralmente o suporte, né, familiar. Né? O suporte familiar, estrutural de uma família, dos companheiros, dos cônjuges, dos filhos, para poder dar essa condição do homem se cuidar. Nem que seja uma chamada de atenção lá Pode em ser, casa, pode ser uma chamada de né? atenção. Doutor, tem alguma novidade ou avanço na medicina nessas áreas específicas? Quando a gente fala também da saúde do homem, tem muita questão sexual, né? Que Sim. a gente não abordou aqui. Vamos falar, podemos até falar rapidamente Pode, nisso, porque lógico. talvez seja o que mais interessa para muita gente, né? E tem essa procura do médico para resolver questões sexuais? Sim, o urologista. O preconceito ainda é o mesmo? Olha, em relação à parte sexual, existe também bastante preconceito do próprio homem em fazer esse movimento em procura da ajuda, né? O que a gente tem que propagar e que divulgar é que problemas da saúde sexual do homem são muito comuns, como também são das mulheres. Entretanto, não se discute muito isso por conta do preconceito. Lógico, o seu amigo, o seu colega, o seu companheiro, ele não vai se queixar dessas alterações para você. Ele não vai falar a respeito disso, né? Ele vai ficar envergonhado. Mas existe um médico capaz de ajudar em relação a isso, que é o médico urologista, o qual ele deve ser questionado e perguntado. Com os últimos anos, existiam diversas medicações inovadoras que possibilitaram ao homem uma saúde sexual que há décadas atrás não eram possíveis. Então hoje sim existe um avanço importante da medicina em relação à saúde sexual do homem que pode e vai dar características muito boas para que o homem consiga seguir saudável e sexualmente ativo até quando ele quiser. Quando ele quiser, quer dizer quando ele quiser mesmo, assim, não tem limite. Exatamente. O que vai limitar são outras questões da parte da saúde. A atividade sexual é uma pequena maratona, digamos assim, né? Então, é uma atividade física. Enquanto você estiver apto a uma atividade física, você vai conseguir ser sexualmente ativo. Se você não cuidou da sua saúde, não fez a prevenção da sua saúde e você chegou a uma idade avançada, que você não tem condições físicas ao realizar uma atividade física, realmente vai ser difícil a gente conseguir melhorar a tua saúde sexual. Então também é bem perigoso, é muito importante estar atento a isso, né, doutor? Porque não é porque a droga está disponível no mercado, que tem agora esse caminho, essa boa notícia, né? Porque, o médico urologista deve ser sempre questionado em relação como utilizar, se eu posso ou não, né? Que tipo de medicação, que tipo de abordagem, que tipo de estratégia eu vou realizar para melhorar a minha saúde sexual, né? Existem diversas medicações hoje no mercado, existe muito a respeito de reposição hormonal masculina, né? Existem cuidados específicos em relação ao pênis, né? Então o médico urologista deve ser sempre questionado qual a melhor estratégia para meus cuidados específicos em relação à minha saúde sexual. Certo. E o que o senhor dá como conselho assim, para a pessoa que quer chegar lá na frente com a saúde em dia, né? Para o homem que quer chegar lá aos 50, 60 ou mais idade, com a saúde em dia, não só a sexual, mas a saúde do homem mesmo em dia? Primeiro de tudo, isso que a gente está discutindo até agora, né? Buscar esses movimentos de prevenção, né? Não quando já tem sintomas, mas se prevenir das principais patologias, das principais doenças da saúde masculina. Em segundo lugar, cuidados gerais com relação a doenças muito prevalentes, como pressão alta, diabetes, evitar hábitos dos quais podem prejudicar bastante, como tabagismo e bebida alcoólica, manter uma atividade física
constante, 3 a 5 vezes por semana, uma atividade física aí que você faça de maneira contínua, meia hora, 40 minutos. Uma dieta saudável, rica em frutas, verduras, vegetais, né? Baixa quantidade de proteína, isso é, carnes em pequena quantidade, preferencialmente magras, né? Evitar sal em excesso. Basicamente seriam esses cuidados que vão te potencializar em relação à tua saúde. Mas aí nunca pode o churrasquinho com a cerveja, com os amigos, ou a feijoada, sei lá, ou de vez em quando? O que a gente fala é em relação ao hábito, né? Se você é habituado a comer o seu churrasco, digamos assim, todos os finais de semana, né? Então talvez não seja um hábito tão saudável assim para se manter. Agora, se existe isso de maneira mais esporádica, em momentos dos quais a gente está celebrando coisas, né? Acho que tudo é permitido e passível de ser realizado se existe um cuidado, se não é o equilíbrio, né? Exatamente, se não é o rotineiro. Porque o senhor estava falando aí, eu vinha pensando, né? Tudo que a gente ouve falar, não é fácil, né, doutor? Né? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Com certeza, porque essa informação, ela tá já circulando faz um tempinho, né? Dos hábitos saudáveis e tal. Mas talvez mesmo a consciência de que ou é por aí ou vai ser difícil lá na frente, né? Então, começar a mudar um pouquinho de cada vez, talvez. É que hoje tem muita coisa gostosa pra gente fazer em relação a comida e bebida, né? E o que antes era de vez em quando, né? Podemos relembrar há anos atrás, no qual, por exemplo, um hábito como refrigerante era algo de celebração ou de finais de semana. Hoje tem famílias que tomam refrigerante em todas as refeições, que substituíram algumas marcas de refrigerante por água, né? Então, por quê? Porque hoje é mais fácil o acesso a isso. Então, talvez os nossos hábitos estejam um pouco deturpados, por isso que seja tão difícil cuidar da saúde. Talvez seja a hora de a gente reatentar a que existem coisas muito gostosas realmente para se comer e se beber e se fazer, mas que não devem ser o dia a dia, devem ser aqueles momentos de celebração. Guardar para esses momentos especiais, né? A gente já está chegando ao fim, doutor. Perfeito. O senhor tem um recado, sei lá, um conselho, uma fala bem específica, gostaria até que o senhor olhasse diretamente para a câmera, esquece que eu estou aqui, né, para deixar mesmo como mensagem para os homens jovens, não tão jovens e de uma idade mais avançada, né? Daria para talvez diferenciar nessas 3 faixas etárias. Ok. Bom, acho que a mensagem principal é não deixe o seu preconceito atrapalhar na sua saúde. Prevenir é sempre melhor, né, do que remediar, digamos assim. Vamos usar termos até bem divulgados. Em relação ao jovem, leve a sua saúde a sério. Faça hábitos saudáveis que vão definir como você vai chegar na tua velhice, se você vai chegar de forma saudável ou não. Em relação a homens de meia idade, nunca é tarde para começar e a prevenção é o melhor caminho, então já comece a pensar em frequentar médicos periodicamente, isso não é motivo de envergonhar. Isso é motivo de celebrar e saber que você vai ter uma vida saudável. Em relação à população idosa, chegou até uma idade avançada, é interessantíssimo estar acompanhando muito mais frequente com médicos, não só urologista, como um cardiologista, um clínico geral, para manter essa terceira idade de forma saudável. Hoje é importantíssimo você estar com a tua família e estar com a tua família consciente, saudável, dando alegria para eles e podendo cuidar de si mesmo. E o médico está em conjunto para te ajudar nesse processo. Doutor, muito obrigada, viu,
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui discutindo. Mais uma vez, muito obrigado por poder trazer esse canal de acesso à população e eu me coloco à disposição da população sempre que possível para poder esclarecer possíveis dúvidas. Muito obrigada. Bem, esse foi o urologista, Dr. Fernando Ferreira Gomes, que conversou com a gente sobre essa saúde do homem. E a mensagem dele é clara: o preconceito não é legal em lugar nenhum e pode custar a vida. Então, nesse caso, show preconceito, mais do que tudo, né? Se você tiver dúvidas ou quiser mais informações a respeito desse assunto, você pode escrever para o e-mail da APM, que passou aqui durante o nosso programa, que vai ser enviado até ele e ele vai responder a você. E se você tiver sugestões ou perguntas ou dúvidas ou dicas para nos dar a respeito de temas de saúde que você quer ver aqui na TV Câmara, escreve para a gente. Quem sabe o próximo Estação Saúde vai ser para o destino que você escolher. Até lá!